Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ferida histórica para conseguir entender melhor o presente. Vamos conversar sobre a saúde mental da população negra, uma história que foi construída entre a dor e muitas vezes o silêncio. Essa frase, a dor, por tanto tempo negada, se transformou em resistência, é basicamente o coração de tudo que a gente vai ver aqui. Ela mostra como, justamente onde tentaram apagar a dor, nasceu uma força incrível, a resistência. Então, para a gente entender o que acontece hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá. Vamos investigar essas raízes históricas que, de certa forma, continuam a definir a saúde mental da população negra até hoje. Olha, é fundamental entender uma coisa. O trauma não era só físico, sabe? Ali, nos porões escuros dos navios, a dor era também mental, era espiritual. Foi como uma ferida aberta na alma, um silenciamento que foi imposto e que ecoa por gerações. E aquela travessia forçada foi só o começo de tudo. A escravidão e depois a exclusão, mesmo pós-abolição, criaram a base para o que a gente vê hoje em dia. A pobreza, a violência estrutural, o racismo, tudo isso afeta diretamente a saúde. Mas essa dor histórica não ficou lá no passado, não. Agora, vamos dar uma olhada em como as próprias instituições que, em tese, deveriam cuidar, acabaram, na verdade, perpetuando esse sofrimento. O ponto central aqui é o seguinte: os sistemas de saúde, que foram moldados por uma visão de mundo muito eurocêntrica, não conseguiam, ou talvez não quisessem, reconhecer o racismo como uma causa direta de adoecimento. A dor era vista como uma falha da pessoa e não do sistema opressor. E aí fica a pergunta, né? Mas quem foi que definiu o que era desviante? Essa questão já expõe toda a verdade. O poder de dizer o que é normal sempre esteve nas mãos de quem oprime. As próprias ferramentas de diagnóstico acabaram sendo usadas para patologizar a experiência negra. E os efeitos disso são muito concretos e francamente devastadores. A gente está falando de erros de diagnóstico, tratamentos que são interrompidos, falta de acesso e talvez o mais doloroso de tudo, a negação de uma escuta de verdade. O silêncio institucional por si só já adoece. Só que no meio de tanto silêncio, de tanta opressão, a narrativa começa a mudar. Agora, vamos falar de protagonismo, de quem lutou para que suas vozes finalmente fossem ouvidas. Intelectuais, negros e negras começaram a dar nome às próprias experiências, sabe? A criar novas formas de entender o mundo que finalmente faziam sentido para a realidade deles. Nomes como Neuza Santos Souza, Frantz Fanon, Conceição Evaristo, eles fizeram algo que parecia impensável. Eles deram nome à dor. Com suas obras, eles não só descreveram o sofrimento, mas foram pioneiros em mostrar como o racismo e o colonialismo adoecem a mente. E a cura não vinha só dos livros, não. Ela sempre esteve ali, viva nas práticas da comunidade, na ancestralidade, nos terreiros, nos quilombos, nas rodas de conversa. O cuidado virou algo coletivo, espiritual e, mais do que tudo, um ato político de resistência. Bem, agora vamos fazer uma ponte. Vamos conectar essas experiências todas, essa vivência, com a validação que a ciência moderna traz para a gente hoje. Hoje, a ciência confirma o que a experiência negra sempre soube. O racismo crônico funciona como um alarme de estresse que nunca desliga dentro do corpo. Isso mantém o eixo HPA, que é nosso sistema de resposta a ameaças, ativado o tempo todo. O corpo fica inundado de cortisol, o hormônio do estresse, e o resultado: um risco bem maior de ansiedade, depressão e até de doenças cardíacas. Então, como é que se cuida de um jeito que realmente funcione? A saúde baseada em evidências, a SBE, oferece um caminho que é mais completo, mais holístico. A ideia se baseia em 3 pilares essenciais, porque, vamos ser sinceros, não adianta ter a melhor ciência do mundo ou um profissional super experiente se o terceiro pilar for ignorado: o contexto sociocultural de quem está sofrendo. Sem entender o impacto do racismo na vida de uma pessoa, simplesmente não existe cuidado de verdade. Para a gente fechar, vamos olhar para o futuro. Vamos ver soluções que estão surgindo, afrocentradas, que estão de fato reescrevendo essa história. Hoje, felizmente, a gente vê novas práticas ganhando força. Grupos de apoio que celebram a identidade negra, projetos de psicologia com uma pegada antirracista, centros de cuidado comunitário que finalmente oferecem uma escuta racialmente consciente. A mudança está vindo de dentro para fora. E isso nos leva a um ponto final muito poderoso. Oferecer e receber um cuidado em saúde mental que respeite a cultura não é só um ato de saúde. É um ato de justiça. É reparação histórica. É um resgate da humanidade que foi negada por tanto tempo. É exatamente aqui que o futuro da cura se revela.
Um cuidado que é ao mesmo tempo baseado em evidências, inspirado na ancestralidade. É nesse encontro que a transformação de verdade pode acontecer.